Eu estou aqui para você não cometer a burrada de investir a longo prazo, mas precisar do dinheiro antes. Então, nesse vídeo eu vou te contar as melhores aplicações a curto prazo, quando você deve aportar e como funcionam todas essas aplicações. Primeiro, antes de tudo, eu quero deixar claro, você vai ficar rico só investindo? Não! Você vai ficar rico a partir dos seus aportes, aportando e principalmente investindo. O mundo dos investimentos ele te ajuda a retardar o tempo de conquista dos seus objetivos. Ou seja, se você achava que ia ficar rico só em outra encarnação, ele te possibilita retardar para essa vida. Primeiro, antes de você investir, você tem que ter uma estratégia. Qual que é essa estratégia? Antes de você investir a longo prazo, você tem que pensar a curto prazo. Por quê? Caso você precise do seu dinheiro, caso você tenha uma emergência, talvez não tenha como você tirar o seu dinheiro a longo prazo. Por isso é bom você montar o seu fundo de emergência. Então, vamos supor que você trabalhava e foi mandado embora. Você vai pegar lá 6 meses do seu custo de vida e vai colocar no seu fundo de curto prazo. Se você não tem um salário fixo, se você é um autônomo, é recomendado você guardar no seu fundo de curto prazo o seu custo de vida durante um ano. Então, vamos supor que seu custo de vida nos últimos 6 meses eram de R$ 1.000. Então, você vai ter lá no seu fundo de curto prazo R$ 6.000 guardados. Se você é um autônomo, se você não é um CLT e seu custo de vida também era de, em média, R$ 1.000 por mês, você tem que ter no seu fundo de curto prazo R$ 12.000, certo? Mas agora a pergunta que não quer calar: onde você vai colocar esse dinheiro? Debaixo do colchão? Não. Na poupança rendendo abaixo da inflação? Não. Você vai colocar no melhor lugar do mundo. Onde? Onde ele trabalha para você. Imagina, você acaba de trabalhar por dinheiro e começa a fazer ele trabalhar para você. Então, como a gente já tem essa estratégia de priorizar o curto prazo, que é mais importante que o longo, porque não adianta nada você pensar em aposentadoria se você não tem o seu dinheiro a curto prazo guardado fora da poupança ou do seu colchão. O que eu vou fazer com esse dinheiro a curto prazo? Investir na sua casa? Não. Investir em comida? Não. Talvez seja uma boa opção, mas não. Investir em ações? Não, porque não é um investimento voltado para o curto prazo. Então, esquece um pouco a maior rentabilidade a curto prazo e foca na melhor rentabilidade possível para o menor prazo possível. Então, no curto prazo, quais que são as principais aplicações? O primeiro, mais esperado e mais falado aqui, que eu já falei aqui no canal, que é o Tesouro Selic, que é basicamente um título público de renda fixa emitido pelo governo, que é basicamente um empréstimo do seu dinheiro para o financiamento de áreas como saúde, infraestrutura e educação. Em troca, você recebe uma taxa de rentabilidade que, no caso, é a própria taxa Selic. O Tesouro Selic ele é ideal para compor a sua carteira porque ele tem liquidez diária, ou seja, todos os dias os lucros estão disponíveis na sua conta. Além disso, ele tem baixa volatilidade, ou seja, o preço de compra ele é próximo do preço de venda, então caso você queira solicitar o resgate, as perdas são muito pequenas e esse resgate você pode solicitar a qualquer momento porque é o próprio governo que recompra. Vale lembrar que a taxa Selic hoje está a 3% com perigo de render abaixo da inflação, mas continua sendo uma boa opção. Não vai sair colocando seu dinheiro em renda variável, pelo amor do seu bolso. Agora vai começar a complicar um pouco mais, que é o CDB, com liquidez diária. O certificado de depósito bancário é uma boa opção para o seu fundo de emergência. Como ele é emitido pelos bancos, é possível você encontrar taxas de rentabilidades próximas ou maiores que o CDI e ele tem a vantagem que você pode resgatar a qualquer momento. Outro ponto positivo do CDB, que é muito importante para o seu investimento de curto prazo, é que ele tem garantia do FGC, o Fundo Garantidor de Crédito. Tem vídeo aqui no canal explicando como que funciona o FGC, até quanto que ele te paga se você perder esse dinheiro. Em terceiro, LCI e LCA com liquidez diária, que são títulos de renda fixa do setor privado. A taxa de rentabilidade dele é semelhante ao CDB e eles têm uma vantagem muito grande para o seu fundo de emergência, que é a isenção de tributos. Ou seja, resumindo, na LCI e na LCA, os rendimentos brutos são iguais aos líquidos. Então você vai contar com um bom retorno, facilidade no resgate e ausência de taxas. Portanto, entretanto, todavia, é preciso você simular o investimento
tem como você simular no site do Tesouro Direto, no site lá do governo. Eu vou deixar aqui embaixo o link. E vale ressaltar que, às vezes, ativos que têm isenção de taxa têm menor rentabilidade que ativos que não têm. Ou seja, mesmo você descontando a taxa de ativos que não têm isenção de taxa, a rentabilidade dele pode ser maior que ativos que têm isenção de taxa. Porém, também, quanto ao prazo de resgatar a LCI e a LCA, tem um prazo de carência de 90 dias, ou seja, se você precisar do seu dinheiro antes, você vai ter que esperar 90 dias para resgatar. E tem algumas instituições que trabalham com prazos mais longos, então você tem que ficar de olho, que algumas te cobram até 1 ano de prazo. Em quarto e em penúltimo, os fundos de renda fixa. Os fundos de renda fixa são carteiras que investem no mínimo 80% do seu patrimônio em títulos públicos, como por exemplo o Tesouro Direto. Os fundos têm um diferencial de ter um gestor profissional que faz alocações de ativo e acompanha diariamente. O objetivo dele é conseguir melhor rentabilidade. Por ele ser composto de títulos de renda fixa, os retornos geralmente são próximos ao CDI. E os melhores fundos, ou seja, você tem que conhecer bem, ele te dá um desempenho bastante atrativo. Para um fundo de emergência, o ideal é que essa aplicação tenha um prazo de liquidação em até D+1. O que é D+1 que esse menino tá falando? Liquidação em D1 é quando você pode sacar o seu dinheiro após 1 dia de solicitação do resgate. D+2 é a mesma coisa, após 2 dias você pode sacar o seu dinheiro. Então, já que você tem lá o seu valor investido, é uma boa opção para caso você precise dele com urgência. Mas um ponto de atenção é que os fundos de renda fixa não têm a garantia do FGC, mas é por isso que eu estou te apresentando outros investimentos. E para você investir é necessário você olhar a nota de rating do emissor. Quanto maior ela estiver, maior a possibilidade de falência. E por último, que chega de tanta informação. Em quinto, os fundos DI. Ele é uma boa opção para o seu fundo de emergência, para o seu fundo de curto prazo. E ele é um tipo de investimento referenciado à taxa DI, que é o quê? O próprio CDI. As composições do fundo DI é de ativos de renda fixa indexados à taxa CDI. Eu aposto que você não está entendendo mais nada do que eu estou falando aqui nesse vídeo. Então se inscreve para você não ficar perdido. Tem vídeo novo segunda, quarta e sexta. E ainda para melhorar, para você enriquecer, tem uma playlist aqui no canal sobre renda fixa explicando cada uma dessas siglas. Clica aqui, ó. Voltando aqui, para você que quer ter uma boa rentabilidade no seu fundo de emergência, essa pode ser uma boa opção. Porém, como nos fundos de renda fixa, os fundos DI não têm garantia do FGC, ou seja, você tem que analisar o rating da instituição emissora. Outra coisa que você tem que colocar na balança é que esses fundos de investimentos possuem taxa de administração e alguns possuem taxa de performance, que é quando a rentabilidade do fundo supera o previsto. Então, presta atenção. Todos esses custos devem ser considerados antes de você investir, para você saber se esses rendimentos serão maiores que as despesas. Porque senão você tá caindo numa cilada e nem sabe. Então, com esses títulos que eu apresentei aqui, você tem que analisar cada um. Eu particularmente prefiro colocar minha reserva em títulos que tem garantia do FGC e depois de montar minha reserva, investir em títulos mais arriscados. Se você gostou desse vídeo, deixa um gostei. Se você não entendeu nada que eu falei, eu vou deixar a playlist linkada aqui em cima, você assiste. E se você entendeu um pouquinho, comenta aqui embaixo qual desses investimentos você mais se interessou. Um abraço e até o próximo vídeo. Se inscreve no canal.